Boa tarde para nós todos. Como é de normal a gente sempre ler uma mensagem antes do início do trabalho da prece de abertura, porque querendo ou não isso facilita a nossa aproximação. Eu não diria a chegada, porque seria muito atrevimento de minha parte a chegada com os mentores amigos, mas a gente consegue se aproximar mais deles. E aqui tem o nosso folhetim aqui, que é trimestral, acaba de chegar o de abril, maio e junho, e tem aqui uma mensagem aqui que o Chico escreveu, e o André Luiz foi quem ditou, que nos diz assim: presença de luz, se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Então quem quiser levar, está ali, esse azulzinho é o mais recente. Temos aqui um palestrante que ele é amigo, conhecido há bastante tempo, mas talvez alguém aqui não o conheça, que é o nosso irmão Miguel. Ele trabalha na quarta-feira, e como esse mês teve o 5º sábado, eu achei por bem convidá-lo para trazer a mensagem, claro que primeiramente dele, certamente que pesquisa ou fez, é um homem que lê bastante, estudioso, teve e terá auxílio dos mentores amigos para passar essa mensagem, mas certamente contribuirá com o conhecimento que tem, e eu espero que seja do agrado de todos. Do meu certamente que será, porque amigo a gente não discute, a gente aceita, né? Louco e ele fará a fala do dia de hoje. Então eu convido nesse momento para que de olhos fechados possamos nos aproximar de Jesus. De olhos fechados podemos ver o mestre amigo e os mentores a cercá-lo. Podemos também, de olhos fechados, sentir com mais facilidade o nosso próprio corpo. Sentir os seus movimentos, sentir os seus ruídos, sentir as suas dores. E desta forma, agindo, podemos nós agradecer então a Jesus, aos mentores amigos, ao nosso anjo de guarda, que muitas vezes quase se envergonha de nós. Podemos também nos qualificar a pedir algumas coisas. Pedir ao mestre, pedir aos mentores amigos que nos deem a sabedoria, nos deem a paciência, nos deem a resignação, o entendimento, a aceitação da tarefa que nos cabe neste momento. Podemos ter sim a certeza que receberemos tudo isso dentro dos nossos merecimentos. Podemos ter também a certeza que a fala que o nosso irmão Miguel irá fazer não dirá somente aquilo que gostaríamos de ouvir, mas certamente nos será dito aquilo que estamos nós, neste momento, a precisar mais. Vamos nos manter então harmonizados, em silêncio, bastante atento com tudo o que nos será dito.
para podermos então nos impregnar dessa energia, deste ensinamento, para que possamos levar para o nosso dia a dia lá fora. Vamos então dar o trabalho por aberto, desejando muita paz, muita harmonia e muita luz para todos nós. Que assim seja. Assim seja. Com você. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela gentileza do Denizar aí, nosso irmão e presidente, como ele diz, da casa aqui em estado de exercício, né? É uma grande honra sempre a gente explanar a missão de Jesus, a palavra de Jesus dentro da questão da visão da doutrina espírita, que é simples, é profunda e é prática. E quando se abre essa janela de oportunidade, para quem fala é um grande compromisso também, porque o fato de se elaborar uma frase não significa, ou um conceito, ou um artigo, ou um conteúdo mais explícito, não significa que você chegou ao alcance daquele sentimento sempre. Às vezes nós precisamos nos observar. Então eu já vou resumir, até separei aqui um trecho para ler, mas como a abertura do Denizar falou exatamente sobre aquilo que estava, não por acaso, de acordo com o tema para hoje, que é o amor, da revista O Reformador, que tem mais de 100 anos, né, falando sobre amar os inimigos. Quando ele me convidou, me sugeriu o tema Faça a Sua Parte. Né? E não temos como não fazer a nossa parte sem aprender esse significado do amor. Mas, para que se contextualize o motivacional que o Consolador prometido, que a doutrina espírita nos traz, é preciso saber o porquê o amor é a nossa cura. Não há motivacional nenhum que nos leve ao perdão das ofensas, a nós mesmos ou ao nosso ofensor, que também é um filho de Deus, que também está subordinado às mesmas leis que nós estamos. Não há como sairmos do lugar onde estamos, às vezes por muitas encarnações, se não compreendermos o simples que Jesus quis dizer, que é preciso buscar o reino de Deus primeiramente e o resto será acrescentado. E essa expansão desta palavra, que não é resto, que é o infinito da vida eterna, que nós somos herdeiros, nos trará a felicidade e nos trará os caminhos simples para que andemos na direção desta felicidade com o mínimo de sofrimento, com o menor grau de sofrimento possível, aprendendo a gerir a nossa evolução através do bom uso do livre-arbítrio. Então, se nós não entendemos essas questões com simplicidade, o espírito, o psiquismo humano, que é a centelha divina dentro de nós em evolução, nos chamando para o Pai, nos expandindo para o infinito das nossas vidas, dentro das possibilidades que tem de liberdade, restritas que sejam, mas que possa ter um grau de decisão e amadurecimento, muitas vezes adoece. E quando ele adoece, nos causa sérios problemas reencarnatórios, doenças, crimes, vícios e todos os tipos de negativismo que se possa ter. Desta forma, nos lamentamos, desta forma, nos desesperamos, desta forma, nos sentimos abandonados pelo nosso Deus Criador, muitas vezes, porque o rebelde não aceita, muitas vezes, a lição pedagógica que a vida oferece. E dentro da cultura espírita há um princípio que, se nós não voltamos ao nosso Pai Criador por amor, nós somos atraídos pela dor. E aí há necessidade de compreender que não é o Deus Criador que impôs esta dor sobre nossas almas ou espíritos, que seja, mas o mau uso do nosso livre-arbítrio na lei de causa e efeito.
Ação e reação. Isso Jesus disse, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ele disse por parábolas, porque ali havia uma humanidade ainda dentro desta questão do psiquismo inflamado, com dificuldades de compreender o mundo espiritual, apesar de serem religiosos. Em 3 anos apenas de pregação, Jesus Cristo transformou a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque era um espírito já com um grau de evolução bastante superior ao que nós temos ainda na atualidade, mas que estamos no caminho de atingir, não importa o tempo que isto leve, porque somos eternos e imortais. E é uma grande alegria termos esta convicção, não é? Por quê? Porque sendo nossos espíritos, que é a nossa consciência, que é o nosso pensamento, que são as nossas emoções, eterno, imortal, poderemos recomeçar inúmeras vezes, infinitas vezes, na direção do bem, na direção da recuperação do erro que cometemos por várias razões deste psiquismo temporariamente inflamado nos pontos mais primitivos da existência da consciência. E aí sempre costumo, quando plano com prazer, pelo amor que sentimos a este conhecimento, disciplinado por Allan Kardec, nos livros da obra da doutrina espírita, que são 7 básicos no século XIX, não que o conhecimento não existisse, mas concentrando ali o foco dessa questão, Allan Kardec dizia que a maior caridade que se faz para com o Espiritismo é a sua explanação. Porque isso é uma alegria. Você imagine na sua família receber uma boa notícia, que você recebeu uma grande fortuna, você não vai guardar para si. Você vai chamar os filhos, você vai chamar os amigos, né? Vai chamar até o cunhado, se precisar. Você vai estar feliz. Então, a grande beleza do Consolador prometido é saber que a vida continua, que apesar de passar o tempo sobre as nossas células, sobre a nossa imagem exterior, nós estamos vivendo uma experiência, um processo reencarnatório para nos levar adiante no futuro. E isso depende muito de nossas escolhas para chegarmos num amanhã melhor. Deus, na sua beleza e na sua misericórdia infinita, não criou a dor. Ele permitiu que nós experimentássemos a dor para compreendermos por vontade própria a beleza do amor, que é a proposta de Jesus. Nós somos ainda recortes da centelha divina bastante distantes, como dissemos, da figura de Jesus Cristo, mas ele mesmo, enxergando a nossa imortalidade, dizia: vocês farão coisas que eu fiz e muito mais. Talvez nas nossas próximas 100 encarnações, mas se não começarmos, não chegaremos lá. Então, a doutrina espírita é calculada para o nosso psiquismo atual, para humanos, não para santos. Para nós, que estamos com problemas na família, porque reencarnamos tendo um irmão como um inimigo de uma vida passada, que não lembramos, mas que está ali para nos perdoarmos, que temos um pai ou uma mãe ausente, ou negligente, ou autoritário, porque foi o filho que abandonamos na outra vida e não tivemos responsabilidade sobre ele, estamos recebendo pela lei de causa e efeito, ou contrário, não por vingança, não por imposição divina para a dor, mas para entendermos o significado da palavra empatia, que é se colocar no lugar do outro. A maior causa do nosso sofrimento é a mágoa que fizemos para o próximo, né? Quem acompanha aí essa novela que está falando, apareceu lá no Espelho da Vida, ontem um mentor espiritual dizendo: cuidado ao levar alguém ao desespero, cuidado ao magoar alguém, cuidado ao fazer um inimigo, porque você não sabe os desdobramentos que isso vai ter. Jesus falou isso: vai e perdoa o teu inimigo antes que a justiça de Deus, que é a lei de causa e efeito, seja feita. Por quê? Porque amar ao próximo como a si mesmo e fazer ao próximo aquilo que eu gostaria de receber me liberta do egoísmo de querer somente os meus objetivos e me torna solidário com o sistema de evolução, aonde o prazer de dar
se multiplica. E isso é física, não é nem apenas religião. É dando que se recebe, São Francisco de Assis dizia. É perdoando que se é perdoado. E em outras filosofias, né, se você receber uma brasa de presente, você vai segurá-la na mão ali, né? É claro que não. A mágoa é a mesma coisa, a ofensa que nós aceitamos dentro de nós é a mesma coisa. Precisamos entender, então, dentro dessa questão, para que nós saiamos do lugar comum, que é sermos movimentados pelo pastor apenas com o cutuque do cajado, que tomemos a iniciativa de procurar saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Então o Espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. Pode-se agregar aí qualquer outro tipo de questão, desdobramento, como a psicologia, como, né, outras formas de se compreender a si mesmo. Mas se não nos conhecermos com maior grau de profundidade, dentro das capacidades, das possibilidades que temos de agir pelo certo ou pelo errado, nós não iremos conseguir transformar o nosso destino. Transformar o destino exige escolha de assumir a responsabilidade sobre os nossos próprios atos, né? Antigamente, e ainda hoje acontece, dentro até mesmo do processo de evolução da doutrina espírita, de não aceitarmos as nossas vidas passadas. De acharmos ainda que somos vítimas de algo exagerado sobre nossas vidas. Quando temos um filho com síndrome de Down, quando temos um câncer, quando um acidente acontece de forma inesperada em nossas vidas. Será que a nossa fé e a nossa razão científica estão sendo suficientemente construídas para os momentos de expiação mais profundos que todos teremos que passar neste mundo de provas e expiações? Então, ainda dentro do contexto espírita, nas obras do Allan Kardec e depois em outras tantas psicografadas, Chico Xavier, Divaldo Franco, mas nas principais, na Gênese, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, nos dá a referência de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Fomos criados simples e ignorantes do nosso destino, para que pudéssemos aos poucos absorvê-lo de forma pessoal em nossas vidas. A partir de determinado momento ganhamos consciência da lei de causa e efeito, porque um Pai misericordioso não nos largaria no mundo sem nos dar a compreensão da lei. Ninguém dá um carro para o seu filho para que ele vá no trânsito sem saber a lei, sem saber dirigir, porque esse não é um pai, esse não é alguém que ama. Na visão de Deus bom e misericordioso, entenderemos então que todas as didáticas da vida são para o nosso aprendizado, para o nosso progresso. Para isso é preciso pacificar o espírito e refletir sobre si mesmo. O conhece-te a ti mesmo que Sócrates dizia, que os gregos diziam e que Jesus referendou. Tanto que no Evangelho, segundo o Espiritismo, as primeiras questões são os pré-socráticos. O Sócrates, o filósofo grego, 500 anos antes de Cristo, preparando a vinda do Cristo em alguns lugares de maior intelectualidade, para que isso se expandisse e Jesus viesse e continuasse cumprindo a lei. Então, a partir do momento que fomos criados simples e com o processo de expansão, passamos a ter a vida em evolução, em vivência, em movimento, em constante aprendizado e absorção de luz. E nas nossas encarnações vamos errando e acertando e assim por diante, né? Infinitamente. Muitos mundos, muitas moradas na casa de Deus. Estamos localizados num mundo de provas e expiações. A Terra foi retirada do Sol no processo de amadurecimento do universo com o processo de participação de Jesus Cristo para que ela resfriasse, tivesse raças primitivas aqui em evolução e depois alguns espíritos de maior consciência na migração dos mundos se aqui se encontrassem. Para que ganhássemos o pão com o suor do nosso próprio rosto, para que aprendêssemos a vencer as barreiras do medo, para que saíssemos da zona de conforto, da lamentação, da autopiedade, e neste processo nos reencontrássemos sempre com aqueles que amamos e com aqueles que deixamos de amar. Porque só o amor é real. O resto que se trata da doença
são criações temporárias, porque nós participamos do universo também como co-criadores. A nossa mente cria, o nosso pensamento é forte, ele cria o nosso destino, as nossas emoções temperam o nosso destino com aquilo que nós atraímos. E, portanto, desse processo, nós vamos, vida após vida, aprendendo o destino. Sabemos a origem, viemos de Deus, cada um de nós é centelha divina. Não é porque existem 8 bilhões de pessoas encarnadas, 20 bilhões de espíritos ao redor da Terra, infinitas moradas no universo, que Deus não tem contato com a nossa existência. Não tem tempo para nós. Nós não precisamos sentir ciúmes do nosso semelhante. Raul Teixeira fala isso numa palestra. O ciúmes, ele é um sentimento tão negativo, tão doloroso para o ser humano. Ele é tão primitivo, que é parte do instinto de sobrevivência, quando estivemos nas raças mais primitivas, mais quase próximo do instinto animal do que do instinto de sobrevivência humana, que se você retira o objeto de ciúmes da sua frente, você em seguida vai ter ciúmes do outro você vai ter ciúmes de tudo, da humanidade inteira. Então é uma coisa que você não vai resolver exteriormente, você tem que resolver dentro de si. Superar aquele sentimento com o amor, sabendo então, como existem nas famílias muito grandes, ou até nas pequenas, se um daqueles irmãos é ciumento, ele vai achar que a mãe deu menos para ele, vai achar que o pai prefere o outro irmão, né? No trabalho ele vai achar que o patrão tem preferência por aquele, que é puxa-saco ou não. Os ciúmes enxergam que não existe. No casamento ele vai achar se ou o homem ou a mulher se tem amizades muito expansiva, que vai deixar de amá-lo porque ele corre o risco de perder, não vai querer sufocar. E sufoca o amor, sufoca a doação, a generosidade, a forma incondicional. O universo é infinito, né? A gente muitas vezes pensa, né, de brincadeira, é claro, se você está preso no engarrafamento, por que Deus cria tanta gente, né? Ou na fila do supermercado, né? Será que tem para todo mundo? Então, se dá uma crise material, como deu na Venezuela, que não tinha comida no mercado, a pessoa se apavora, né? E os instintos primitivos, né, se canibalizam. Eu primeiro eu, né? Como nos lobos, né? Como nas hienas. Mas não é assim. A vida é infinita. Nós estamos vivendo, cada um de nós, o destino que nós criamos. E esse destino se amplia, se amplifica e prospera quando o amor é mais. Você entende que dar aquilo de forma incondicional, sem cobranças, a caridade, e não é nem mesmo uma caridade material apenas, a caridade moral, de você ter um colega de trabalho que tem dificuldade de você ajudar, ensinar, não é carregar nas costas, é ensinar a dar o peixe. Esses projetos que tem hoje em dia de auxílio profissionalizantes, isso é caridade, né? Não é dar apenas a cesta básica, mas aquele que está necessitado, é claro, vai precisar da cesta básica, evidentemente, etc. Nessa fase que nós estamos do planeta Terra, num processo de transição do mundo de provas e expiações, que é um mundo onde temos que ainda aprender muitas coisas e temos que resgatar muitos erros que cometemos em vidas passadas. Porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, disse Jesus. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, disse Jesus. Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, disse Jesus. Então, se a justiça divina não agiu naquela encarnação ainda, em algum momento das nossas vidas, seja no plano espiritual, seja encarnado, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher, seja a dor, seja o amor. É causa e efeito. Causa e efeito é você emite a luz, porque nós somos luz, a palavra, o ato, o pensamento, aquilo retorna. Você formou o seu corpo baseado nesta lei. E isso não é novidade para nenhum de nós, nos diz o plano espiritual, porque antes de reencarnarmos, nós temos aulas sobre isso para que possamos projetar o nosso corpo físico no ventre da mãe e ter força para nascer. Então é por isso que ele tem esse determinado aparência, você tem aquela, eu tenho essa, de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com as nossas emoções. Se você tem muito ódio, você manifesta uma aura escura, você manifesta doenças, né? E assim por diante, mais cedo ou mais tarde, né? Mesmo os mais belos, bebês, né? Às vezes quando chegam na idade muito madura, que o espírito já está quase livre, que não está associado ao bem, ele não tem aquela facilidade, aquela leveza, tem dificuldades, doenças, dores geradas pelo próprio ser, pelo próprio espírito. Pela ausência de amar a si mesmo
e ao próximo. O Espiritismo então nos dá esse consolo. Este consolo que nos leva a andar passo a passo na direção da melhora, de dias melhores. Divaldo Franco diz em uma das suas palestras, né? Seja espírita imperfeito, porque o Espiritismo é para humanos, não é para santos. Nós vamos sair daqui refletindo, analisando, testando, e é isso mesmo que o Espírito de verdade, o grupo de mentores com Jesus Cristo, através do trabalho de Allan Kardec, quis que a humanidade desenvolvesse e vai desenvolver ainda no próximo milênio. É o debate sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Não é impor a ideia para os outros. Não, eu acredito e você tem que acreditar também. Né? É impossível você, dentro do mesmo exemplo da fortuna, você ganhou na loteria 10 milhões de reais. E alguém na sua casa mais cético vai dizer, não acredito. Você não pode pegar aqueles 10 milhões de reais e botar. Né? Você pode até tirar o extrato do banco, levar a pessoa cética e não vai ver. Então a pessoa pode ver um espírito e achar que está alucinada. Vai negar, vai fugir. E você tem que respeitar, é o livre-arbítrio dele. Nós não podemos impor a visão para o outro. Né? Jesus não fez isso. Jesus, por amor, convivia com aqueles que precisavam, como ele dizia, da sua presença, porque dizia, os sãos não precisam de médico. Né? O milagre que ele fazia, a transformação das doenças que ele fazia, algumas coisas que ele fazia, era justamente mais de forma para que pudesse atrair as pessoas para perto de si, para que compreendessem esta mensagem de que ajuda-te que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos. Tudo isso Jesus disse, está no Evangelho, qualquer um deles. Mas se nós não soubermos que a vida continua depois da morte, eu particularmente não me consolaria somente com a palavra. E o próprio Jesus disse, a palavra mata. É o Espírito que torna vivo. É eu acreditar, é eu saber. Aí nós pensamos assim, saímos daqui, em algum momento de baixa energia nos ofendemos. Com alguma coisa, não precisa, situação qualquer. Você ficou magoado por 1 hora. Aí você refletiu, não, olha, puxa, eu preciso perdoar. Aquela mágoa durou 1 dia. Você evoluiu, porque naquele momento você refletiu, aquele dia pode ter sido 1 século numa vida passada. Pode ter sido mais do que isso, aquela mesma pessoa, aquele mesmo inimigo que voltou à sua presença, que deu aquela repulsão de fluidos, porque amar o inimigo não é igual a amar um amigo, é uma questão de química mesmo. Mas o que levou você a cometer um crime numa outra encarnação pode ter levado 15 minutos nessa vida para você. Não quer dizer que você não vai ter raiva, que você vai ser uma pessoa que não tenha sentimentos, que você vai num velório, perdeu um ser que desencarnou, não perdeu, né? Ele desencarnou, mas que você não vai só chorar pela saudade que você vai estar pressentindo que vai sentir, pela lembrança dos momentos de convivência que você teve, pela esperança do reencontro. Nós, espíritas, temos emoções profundas. Nós não somos comodistas, conformistas. Nós somos resignados a entender que nós podemos modificar aquilo que é possível. Outras coisas não. O tempo, o envelhecimento, né? A necessidade, a lei da reencarnação, que é uma lei de Deus, a lei de partirmos e deixarmos os nossos salários, as nossas conquistas materiais, deixamos até filhos que amamos tanto. Quantas crianças ficam órfãos e os pais gostariam, porque são resgates de situações criadas por desrespeito aos nossos limites com relação ao próximo em tempos passados ou até mesmo nesse. Jesus dizia em algum momento que vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, para que não poluíssemos mais as nossas energias com maus fluidos do mal, de ódio, de fazer o mal. Porque ele dizia que haverá choro e ranger de dentes nos momentos finais de transformação do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, aonde a felicidade reina, a caridade, a solidariedade. Ainda vai levar um tempinho, mas nós vamos chegar lá. É um processo de evolução constante. E aqueles que estiverem à esquerda do Cristo, como ele disse, são os que não querem aceitar a sua doutrina, e nem mesmo Deus, que é o Pai do Universo, não impõe, nem mesmo Jesus faria isso. Serão convidados a sair para uma escola um pouquinho mais periférica, vamos dizer assim, e com mais dificuldades, né?
aquela escola que não recebe verba do governo, aquela escola onde, né, os alunos não respeitam, né, as classes e quebram o quadro, né, aquela escola onde os alunos não respeitam o horário, o professor não vai, né, aquela escola desorganizada, esculhambada, que eles vão ter que fazer mais trabalho, vão ter que ter mais trabalho para organizar, lembrando de que tinham tudo e perderam por rebeldia, pela lei dos semelhantes. Serão exilados para um plano de continuidade da evolução até se regenerarem e voltarem. Quem sabe, né, nós nos livremos dessa nessa nave. É a lei, não é? Muitas moradas na casa de Deus. Cada estrela, cada mundo, visível ou invisível, existe vida. Seria um absurdo hoje em dia que mais de 200 milhões de galáxias já foram descobertas pela ciência materialista, que não acredita em Deus. Mais de 1000 planetas, 200 mil planetas, na verdade, iguais à Terra, com a mesma atmosfera, com o mesmo ecossistema, já foram catalogados pela NASA, achar que só nós aqui no planeta Terra somos privilegiados, né? E ainda estamos livres de cair um asteroide na nossa cabeça e nos eliminar. Então Deus age no universo. A ordem do universo não é o Big Bang, é causa e efeito, a inteligência suprema é Deus. Nós somos desdobramentos desta inteligência e juntos estamos na mesma nave Terra para que possamos, como dissemos e repetimos e repetiremos, porque é assim que a gente vai evoluindo e vai se aprofundando, avançar. E quando nasce, né, o amor dentro de nós, parece que ele nos move sem esforço. Parece que o coração vai sem você sentir as pernas. Parece que a vida se torna mais doce, você vai comer uma fruta com calma, você vai tomar um copo d'água com satisfação, você vai sentir o cheiro do pé de tomate, o cheiro da figueira, né? Naturalmente você vai percebendo, não sentia isso. É como aquele fumante que fumou a vida inteira e passa, depois de fumar, a sentir o gosto das coisas. Nada pessoal, tá? O paladar, a comida, assim. É como você quando se cura de uma gripe, né? E acorda, você, puxa vida, né? Não vou ficar com isso para sempre. E mesmo nos momentos finais, porque nós não vamos ficar para sementes, tá? Não sei, como diz o Haroldo Dutra, se ninguém sabia, né? O Utilizar me autorizou que todo mundo vai desencarnar aqui. Não agora, mas um dia a gente vai desencarnar. Né? Então, quer dizer, a gente vai também passar por aquele momento final e não vai ser aquela a nossa vida. Nós vamos continuar depois não existe morte, existe o desencarne. E ali existe família, existe escola, existe trabalho, existe dor, existe favela, existe tráfico, também no plano espiritual. Ou seja, cada um segundo as suas obras. Jesus disse isso. A lei da justiça divina. Tudo isso que eu estou falando, não inventei nada, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então esse livro aqui não custa mais de R$5 no seco. Né? E se comprar numa livraria não custa mais que R$20. Enfim, onde todas as coisas aqui estão ditas de uma maneira tão clara que convence o nosso raciocínio de uma maneira que, por mais cético que você queira ser, né, você não vai conseguir. Você pode negar, mas no fundo a tua consciência vai dizer, não, estou sendo hipócrita. Né? É como você acendeu a luz e enxergou o que tem dentro, não quero ver. Você pode negar, mas você viu. Né? Uma sala, qualquer coisa. Então, a verdade da vida, quando ela se manifesta, ela é linda, ela é plena. Isso é o consolo que Jesus nos trouxe. O nosso desespero é passageiro, tudo passa. A nossa felicidade é passageira ainda, porque nós estamos num mundo instável. Mas o verdadeiro sábio não se afeta com isso. Quando a dor nos atinge, porque ela não nos atingirá somente pela nossa aflição, mas pela aflição do próximo. Se você tinha um trabalho de liderança paterna numa encarnação e não fez, nesta vida você pode ser o melhor pai do mundo, mas teu filho está lá atrás, você deixou de fazer lá. Então, essa felicidade passa a ser ainda maculada. Por enquanto, os laços de família ainda são os nossos momentos de ação mais afetiva e positiva. Nós sofremos mais, né? Com o tempo, esse amor se torna universal. Né? Não precisamos ser hipócritas nisso. Né? Nós sabemos que lá em Angola, caiu lá, deu um tsunami. Nós sabemos que em Brumadinho as casas foram soterradas. Nós sabemos que as tragédias coletivas acontecem. Então, a cada dia, bastando a sua atividade, agradecemos por estarmos vivos, por ter recebido a proteção divina, pela oportunidade da reencarnação, pelos filhos, pela vida, pelos pais, pelo alimento, pelo que temos, pela oportunidade de falar sobre isso para o nosso próximo, que essa fortuna que nos tirou do desespero, do nada, de achar que Deus estaria morto, como se pregou no século XIX por filósofo nihilista Friedrich Nietzsche, dizendo que haveria naquele momento, então, o universo caótico porque Deus haveria morrido.
Ou que se diz ainda muito, né, que nossos países em evolução, como esteve Roma, como outros países estão em evolução, como a África, como o planeta todo, como outros planetas no universo, Deus teria perdido o controle. Não é o primeiro país no mundo, não é o primeiro exílio do mundo, não é a primeira vez que isso acontece no universo, e achar que Deus não é estável no bem é uma ilusão. No livro dos Espíritos, no começo, Allan Kardec pergunta o que é Deus, e ali se fala muito, né? Então, se tirasse qualquer atributo mínimo do infinito amor de Deus, este seria possível de ser superado. E a superação seria Deus. Então você calcula a misericórdia infinita, o amor infinito. Esse é Deus. Então Deus não se abala. A harmonia infinita, a segurança infinita, Deus não se abala. E a sabedoria que for nascendo dentro de nós vai nos dar a fé raciocinada nos momentos difíceis para que não nos abalemos, porque dias melhores sempre vêm. A felicidade passa, às vezes, por causa, mesmo que sejamos já firmes e seguros, por dores que vão nos atingir por questões de amor, de ligações emocionais, de problemas, etc. Né? Mas não seremos desesperados, não acharemos que aquilo é vítima, que somos vítimas daquele destino. Né? Buscaremos a solução, porque o Espiritismo não é conformista, não vamos dizer, esse é o meu karma, eu preciso passar por isso. Não. Karma é uma palavra hindu que significa você colher aquilo que plantou, mas sem poder mudar. Allan Kardec falou de causa e efeito. Então, se você está sofrendo o efeito de uma causa negativa, muda a causa, para que mude o efeito. É matemática simples, uma criança entende isso. Não é? É como mudar o sinal. 2 mais 2, 4. Se você mudar o sinal, 2 menos 2, 0. Então, depende da escolha que você fizer. Tudo isso é responsabilidade individual, para concluir. Faça a sua parte. Não adianta esperar o outro, não adianta querer mudar o outro, né? Lembra o exemplo dos japoneses na Copa do Mundo que colheram o lixo deles e do outro. Não foram lá dizendo, colhe o teu lixo aí. Porque aqui a gente sabe, né? Se acontece aqui no Brasil, você diz, colhe o teu lixo, a pessoa já diz, colhe tu. Você jogou lixo no chão, o problema é meu. As pessoas sem educação fazem isso, né? E aí você já se ofende, já fica magoado, já fica, que mundo é esse? Já tem uma visão negativa do mundo. O problema, na verdade, temos que dar o exemplo, como se faz em casa, para poder melhorar e fazer a parte que nos cabe. Né? Porque cobrar do outro é fácil, né? E, aliás, em vez de gerar empatia, gera revolta. Melhor forma, e foi o que Jesus fez. Ensinou pelo exemplo, pelo amor. Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Quando foi crucificado por nos trazer o amor. A nossa parte cabe a nós. E é claro que, apesar desta janela ser ampla, deste momento de 50 minutos, longa, saudável, e nós temos o dia, o final de semana, o sol pela frente, são 150 anos de Espiritismo e, portanto, temos que estudar. Não existe pastor no Espiritismo, não existe padre, existe o livre-arbítrio. Está tudo na internet, ajuda, né? Nos livros, enfim. O que é preciso que saibamos é que há um processo. Vieram os 10 mandamentos, veio Jesus, o Consolador prometido, agora a transformação do mundo para sermos regenerados, tudo isso em busca da felicidade. Eu quero pegar esse trem, né? Eu vou saber o horário que ele passa, vou saber para onde que ele vai, eu vou saber qual é a parada que eu tenho que descer. É fé raciocinada. Né? E o resto nos será dado por acréscimo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero ter conseguido ser claro o suficiente. Né? E aí, se o Denizar quiser encerrar com a prece, aí, muito obrigado. Obrigado pelo convite, sempre é uma honra. Obrigado, eu digo eu. Foi a primeira vez, gente, certamente que não será a última. Só nos resta agradecer ao Miguel pelo esforço, pela mensagem belíssima que nos trouxe. E vamos fazer a nossa prece, encerrando ou dando um tempo nesta primeira parte, para que possamos passar à sala de passe e concluir essa consulta, esse curativo, essa cirurgia, como queiram chamar, nesta vinda à Casa Espírita. Que possamos nos manter neste momento harmonizados, em silêncio, agradecido pelo momento, fazendo a nossa filha educadamente,
porque ao adentrarmos a sala de passe, cada um receberá o seu merecimento. Que a paz permaneça conosco. Que assim seja. Sim, seja.